A coisa que eu mais adoro na minha vida é estar num palco. O palco que é a minha verdadeira casa, né? E eu tenho isso como trabalho, né? Então, maravilha. Estou lá subindo no palco, posso estar com os nervos à flor da pele antes, mas eu entrei no palco, é outra pessoa que entra lá e troca, né, energias, os olhares, descobrindo, a gente vai descobrindo. É bonito demais estar num palco, né? Então, por exemplo, eu componho, canto, toco meu piano, meu violão e minha sanfona, essas coisas todas, preparando assim para mais tarde botar tudo aquilo, né, o disco, essas coisas para botar no palco, para as pessoas ouvirem, né? Então, se eu falar que eu não sou feliz, eu estou mentindo. O Chinol tomou conta do meu viver. Chegou quando procurei razão pra poder seguir. Bom, a música pra mim começou, acho que desde o dia que eu nasci. Segundo minha mãe, quando eu nasci eu não chorei, cantei. Eu era muito apaixonado por aqueles acordeons que tinha na época, piano, essas coisas assim, mas a gente não tinha dinheiro para comprar, então acabei com uma sanfoninha de 2 baixos, depois uma de 4 baixos, e como tem muito pouco material assim, né? Não tem sustenido, bemol, aquelas coisas todas. Então, na hora que eu precisava de uma nota que não tinha na sanfona, eu cantava a nota e não sei como eu tirava fazia uma voz parecida com a nota da sanfona. Eu adorava as mulheres cantando e não gostava de homem nenhum cantando. Então, eu só ouvia mulheres cantando e mulheres, aquelas vozes lindas assim. E eu gostava delas porque eu sentia aqui que elas tinham coração. As mulheres cantavam com coração, né? E os homens que eu ouvia queriam mostrar que tinham voz. Então, desde pequenininho, 6, 7 anos de idade, eu já estava com aquele negócio na cabeça. E eu procurava imitá-las. Foi uma coisa bem interessante, aí surgiu o Ray Charles. Aí foi que... E o Ray Charles surgiu numa época que eu estava começando a ficar preocupado, porque a minha voz estava começando a engrossar. Aí eu pensei que eu ia perder meu coração, que eu ia ficar igual os outros homens que eu não gostava de ouvir cantando, né? Aí quando surgiu o Ray Charles, eu dei uma descansada geral, assim. E aí foi uma coisa que abriu mais a minha cabeça para outras coisas também, né? Porque veio o pessoal da Bossa Nova, e depois eu também... Não precisava ser tão assim, igual eu era, né? E comecei a descobrir belezas nas vozes dos homens também, né? Então as mulheres me ensinaram a cantar. Era uma coisa muito interessante essa história dos músicos, né, do mundo estarem apaixonados pela coisa que eu fazia, pela minha voz, pelo meu violão, pelas músicas e tudo. E realmente, por exemplo, Wayne Shorter, Herbie Hancock, e essas pessoas me botaram para ser conhecido no mundo inteiro. E eu ficava louco, eu era alucinado com eles, né? Então, por exemplo, quando teve o Weather Report, que teve aqui no Rio, quando a gente estava fazendo o show do Clube da Esquina, ali na Lagoa, né? Então, eles abreviavam o show deles para pegar um carro, já tinha um carro esperando na porta, para irem correndo para o teatro onde a gente estava para ouvir a gente tocar, né? E nessa época o Wayne me chamou para fazer um disco, eu falei, vamos embora, não sei o que e tal, e acabamos fazendo aquele que ganhou todos os prêmios naquele ano, né? O Native Dancer, e que me levou saiu da coisa dos músicos para o público, né? Que antes eu tinha gravado coisas e os músicos conheciam. Aí esse abriu as portas mesmo. E tem uma coisa muito interessante que quase ninguém sabe, é que enquanto estava acontecendo isso, tinha o pessoal do rock e do pop, que também o pessoal vivia atrás de mim. Por exemplo, o Gênesis. O Gênesis, quando esteve aqui no Brasil, foi uma loucura, porque eles queriam contar comigo, mas quando eles estavam no Rio, eu estava em São Paulo, quando eles estavam em São Paulo, eu estava no Rio.
não deu para a gente encontrar. Mas você vê nas obras do Peter Gabriel, tem sempre um dedinho do nascimento ali. Primeira vez que o Jim Capaldi veio ao Rio de Janeiro, aí ele foi muito assediado pela imprensa, assim, e perguntaram para ele o que ele achava do rock do Brasil. Aí ele falou assim, eu gosto muito de Milton Nascimento. Aí as pessoas riram, né? E falaram, mas Milton Nascimento não é rock. Ele falou, então vocês não entendem nada de rock and roll. Então eu estava no meio do pessoal do jazz, do pop, do rock, de tudo, com aquele violãozinho, com aquela coisinha, aquele negócio todo, que né, desde as 3 pontas lá até... Eu, de vez em quando, eu me perguntava assim, meu Deus do céu, eu olhava, como é que eu vim sair de 3 pontas e estou aqui, na frente de não sei quem? De repente eu estava cantando com a Sinfônica de Londres, né, do Reino Unido, aí os melhores músicos do mundo me acompanhando com a cara de quem estava rezando para Deus, né, aquele negócio todo assim. De vez em quando eu fico pensando, meu Deus do céu, será que é isso mesmo, né? Mas tá bom, né? Eu acho bom. A minha história, por isso que eu digo que eu sou um cara feliz e abençoado por Deus, né? Porque a minha mãe de sangue trabalhava na casa da minha madrinha como empregada e eu nasci ali e tinha uma filha dela, que é a Lília, né? Que eu sempre, desde que pequenininho, que a gente era apaixonado um pelo outro, né? E ela se casou e foi para 3 pontas e me levou, né? E nunca teve diferença. Eu sou, por exemplo, uma família de brancos, eu era o único crioulinho, então eles falavam que eu tinha chegado pela janela, a cegonha tinha me posto pela chaminé, né? E aqueles negócios, então foi e depois tem os outros filhos, nós somos 4, né? E nunca houve diferença, lá em casa sempre foi uma coisa muito linda, né? E eu realmente sou um privilegiado. E eu acho super legal esse negócio de adoção, né? Da pessoa escolher uma criança para ser filho, né? E principalmente misturar com os filhos mesmo, né? Assim. E é isso. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, não, a não ser da felicidade que eu tenho de ser filho adotivo. Houve uma época, durante a ditadura, que a gente saía para as ruas pedindo pela liberdade de imprensa. Agora, quem ia nessas manifestações éramos nós, os artistas, porque tinham a cara, a gente que botava a cara para levar o tapa e tudo. E depois, quando se conseguiu, né, a liberdade de imprensa, quando eu abro revistas, jornais, e estou vendo a imprensa me atacando, eu que fui. Eles não apareceram, mas eu fui, né? E eu acho terrível essa história da impunidade da imprensa, com muitas coisas. E tem, por exemplo, alguns órgãos da imprensa que eu não falo, e que não merecem, né? É perda de tempo. E eu acho terrível essa coisa, porque vão inventando, e já inventaram cada coisa a meu respeito que eu fiquei sabendo através deles, né? Então, eu fico muito triste com isso, é uma coisa que me deixa para baixo mesmo, depois eu tenho que superar isso através de outras pessoas, da própria imprensa, e daí aquele negócio do meu relacionamento com a imprensa não ter sido muito bom durante muito tempo, né? Agora está uma coisa muito legal, porque, por exemplo, quando eu vou dar entrevistas assim, só vem gente legal, gente que chega para perguntar o que tem que ser perguntado e que eu vou saber que no dia seguinte não vai estar publicado uma coisa que eu não falei, né? Eu sou muito triste com essa imprensa marrom, né, que nem está marrom, mas está uma cor que ninguém sabe o que é. E essa exploração, né, das tragédias, assim, que botam as famílias no meio. Eles fizeram tanto mal para minha família quando eu tive doente, aquele negócio todo, que eles não davam sossego e telefonavam lá para 3 pontas e deixavam meus pais
loucos, meus amigos loucos, todo mundo louco. E eu tinha que ligar sempre, eles ligando para mim, para eu falar que não tem nada disso. E coisa, né? Inventando. Tal, botaram médicos que não tinham nada com o caso para discutir a respeito da coisa que eu tinha. Gente que nunca tinha chegado perto de mim. Né? Poxa, pelo amor de Deus, né? Isso aí não tá bom, não. Tá bom, não. Os discos, para mim, cada um representa uma fase, uma época, né? Então não tem, assim, uma coisa preferida, o disco preferido, não. Agora, a música já é diferente. Eu tenho uma que, quando eu fiz, eu mesmo não acreditei que tinha feito. Eu morava em Copacabana, no bairro Peixoto, e tinha um apartamento, não tinha nada, só tinha um piano num quarto e o meu violão na sala. Então eu comecei a tocar o violão, tocar. Quando eu vi, eu tinha feito Saudade dos Aviões da Paner, ou Conversando no Bar, tem esses dois nomes. E quando eu acabei eu fiquei o dia inteiro tocando aquilo, quase fiquei louco, né? E eu mesmo não acreditava que eu tinha feito aquilo. E teve uma hora que eu resolvi que era bom eu dar um tempo naquela música, senão eu ia ficar louco mesmo, de verdade. Então eu deixei o violão no lado e saí andando pela casa e fui parar no quarto onde estava o piano. Então, inspirado por essa música, eu fiz a outra, que é a Ponta de Areia, tudo no mesmo dia, né? E assim também foi com o Fernando, depois ele botou as letras nas duas, e a gente entregou logo para a Elis, e ela foi a primeira pessoa a cantar essas duas músicas, cantou também na sequência, sem a gente ter conversado nada ainda. E essa é uma música que eu tenho assim um amor bem especial, Saudade dos Aviões da Paner. Eu estava em Nova York quando eu recebi as letras do Fernando Brant, né? Então liguei para a Elis aqui no Rio, São Paulo, e mandei falei para ela que era para ela esquecer que ela era uma grande cantora, que etc, que pensasse nas lavadeiras e que soltasse a voz da maneira das lavadeiras. Então ela fez isso, principalmente no Ponta de Areia, né? Ela conta mesmo uma história com aquilo. E foi altamente criticada por isso. Aí as pessoas criticavam a Elise falando que ela estava com voz de lavadeira, justamente a coisa que eu pedi para ela cantar assim. Quando eu comecei a compor, assim, mais ou menos na época que a Elis apareceu, né? E foi uma coisa, assim, muito violenta, assim, uma atração muito violenta entre ela e eu, assim. A gente se conheceu aqui no Rio antes dela ser conhecida pelo Arrastão, essas coisas assim, e foi uma coisa muito interessante que eu fui para São Paulo cantar no Berimbau de Ouro, uma música do Baden Powell, Cidade Vazia, e ela, na finalíssima, ela ia cantar, porque ela tinha ganho o festival anterior, né? E eu passei, assim, por ela, e passei meio de cabeça baixa, assim, porque ela famosa, não sei o que e tal, que não queria dar uma cara de fã, aquele tudo. E passei assim, e ela passou também, de repente eu ouvi um barulho de salto. Pá! Aí falou assim, mineiro não tem educação, não? Aí eu falei, não, o negócio é o seguinte. Ela falou, peraí, a gente costuma dizer bom dia quando é de dia, boa tarde quando é de tarde, boa noite quando é de noite, quando encontra as pessoas. E aí, depois de me fazer ficar tremendo, ela soltou uma risada e falou assim, você podia ir na minha casa me mostrar suas músicas. Principalmente aquela que você cantou numa festa lá no Rio, que eu tinha cantado há uns 3 anos antes. Aí eu falei, pô, você ainda lembra daquilo? Ela pegou e começou a cantar a música. Aí eu fiquei, porra, que isso? Eu vi uma vez, ela falou, memória, meu filho, memória. E continuou andando. E mais tarde eu estava na casa dela e ela
cantou então a Canção do Sal, né? Que foi a primeira música minha gravada por uma pessoa assim de nome. E é uma coisa que sei lá, é maior do que eu mesmo, né? O amor que eu tenho e tinha por ela. Então, quando eu estava fazendo as canções, eu não estava nem pensando em mim, estava pensando nela cantando, né? Ela tinha havia uma atração assim, muito, muito bonita e muito louca, né? E então todas as canções que eu fazia era para ela. Ela já sabia, tirando o Cais que eu fiz para Nana Caymmi. E a Elis gravou antes da Nana, mas ficou com a Nana. A Nana que ganhou a coisa toda. E então é assim, e mesmo depois dela ter ido embora, eu ainda faço as músicas assim e eu tenho certeza que eu estou fazendo pensando no que ela estaria cantando hoje. E é isso. Difícil. Deixa eu pensar. Acho que eu gostaria de ser lembrado como, sei lá, como eu sou mesmo, como um músico que pegou um fio da meada, assim, somente do amor e da amizade e que fez a música ficar maior do que eu mesmo, né? Nisso aí. Porque é uma coisa muito linda, né? O que acontece, as coisas que acontecem pelos caminhos aí da vida da gente, como as pessoas reagem quando eu chego, como eu canto. Por exemplo, tinha um lugar nos Estados Unidos que havia um garoto que pequenininho, que eu fiquei conversando com ele numa festa que fizeram pra gente. E quando acabou essa festa, assim, eu tinha notado assim que ninguém interferiu no meu papo com ele, né? Apesar de ter uma porção de fãs e tudo. Aí quando eu estava acabando a festa, uma senhora chegou e falou bem alto para todo mundo ouvir que ela tinha sonhado com o meu encontro com ela, assim, e tal, que ela iria conversar comigo, saber da minha vida, saber das coisas que eu penso, e que eu fiquei a noite inteira conversando com aquele garoto, e que foi a coisa que mais comoveu ela, né? Porque diziam que eu era tímido, e eu fiquei a noite inteira conversando com um menino que ninguém conhecia a voz dele. Eu fiquei meio assim, aí vieram outras crianças e falaram, nem o irmão dele não conhece a voz dele. Né? E aí tem cada coisa que acontece, se eu for contar, a gente cai até para trás, né? de coisas. Né? O menino, daquela hora para frente, começou a falar. Né? E pessoas assim que nessa mesma viagem, em outro lugar completamente diferente, veio uma moça com o marido dela e pediu para sentar, eu quero só sentar do teu lado. Aí sentou, eu dei a mão para ela, assim, a gente ficou fazendo um carinho, assim, e ela encostou aqui no meu ombro e pegou e falou assim, olha, eu não quero te explicar nada, mas só quero dizer que você salvou minha vida. Falou em inglês, né? Eu olhei para o marido dela, ele fez assim e tal, ela ficou mais um pouquinho e foi embora. Eu nunca soube o que aconteceu com ela, né? Então eu acho que isso tudo vem desde lá de trás, desde a minha família, que me ensinou a ser, não sei o que eu sou. Eu gostaria de ser lembrado por essas coisas, assim, que algum dia eu ainda vou botar em um livro. Eu acredito em Deus. Um lugar comum, né? Não aquele Deus que castiga, que isso, que aquilo, que é mais um padrasto do que um pai, né? Então eu me dirijo muito a Ele, estou sempre rezando a minha maneira e acredito num pai, sim, mas um pai legal, bem legal. Minas é um reduto de várias coisas, né? Sempre banhado pela religião, seja ela qual for, né? Agora, por exemplo, durante muito tempo, né, quem mandava nas cidades, nas pessoas, era a igreja católica, né? Através dos padres, que eram
verdadeiros, como que se fala assim, se deixasse vinha com chicote em cima e todo mundo ia para o inferno e aquele negócio. Eu tive cada pesadelo com esse negócio, né? E então teve uma época que eu neguei isso tudo, né? Eu não queria saber de ver padre na minha frente, igreja católica, nem igreja nenhuma, nem nada. Mas depois a gente vai compreendendo que cada um segue aquilo que a cabeça manda, né? Então hoje eu te diria que eu pertenço a todas e ao mesmo tempo a nenhuma religião. Eu pertenço ao que o meu coração ditar e é isso mesmo. Quem que eu sou? A minha casa lá em Três Pontas era conhecida como a casa da mãe de todos, né? Porque a criançada ia toda lá para a minha casa, que minha mãe e meu pai adoravam a gente fazendo aquelas bagunças todas, né? Coisas que às vezes na casa deles eles não tinham tanta liberdade. Então a gente pintava e por aí. Então eu sempre fui muito cercado de gente, né? E, por exemplo, para compor, eu não preciso estar com silêncio. Aliás, eu quero sempre que esteja alguém fazendo algum barulho, que tenha alguém em casa, né? E então, acabei não definindo nada, né? Mas eu sou, assim, eu acho que é um aglutinador de pessoas. Fazedor de casamentos. O chinol tomou conta do meu viver. Chegou quando procurei razão pra poder seguir. Quando a